Senhor está tratando na nossa vida, na nossa alma. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é: voltando ao caminho. Quantos querem voltar ao caminho? Eita, mais uma vez, quantos querem voltar ao caminho? Eu também, todos nós precisamos voltar ao caminho. Aleluia. Compartilha comigo, confira aí comigo em sua Bíblia, Lucas, o Evangelho de Lucas. Evangelista Lucas, capítulo 24, verso 13. Uma história muito conhecida, já pregamos aqui em outro tempo. Uma história muito conhecida, muito conhecida. Fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. O tema da mensagem é voltando ao caminho. Aleluia. Não perde esse momento da graça, não. Continue glorificando o Senhor, não deixa a chama apagar em você, não. O que é gostoso no culto é ver os crentes ativos. É saber que os crentes estão glorificando porque entende que o dono da casa está na casa, que o Pai está aqui. É impossível, irmãos, é impossível numa reunião como essa o Senhor Jesus não está presente. É impossível. Então, se você tem noção dessa palavra e crê nela, já comece a tocá-lo agora pela fé. Comece a desfrutar desse ambiente, porque é impossível ele não agir aqui, porque ele já está agindo. É impossível, então comece a experimentar do Senhor e provar desse ambiente de glória. Então o texto diz assim, verso 13 do capítulo 24, Evangelho de Lucas: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Qual era o nome da aldeia, igreja? Isso. Distante de Jerusalém, 60 estádios. Segundo alguns estúdios, o caminho de Jerusalém para Emaús era um caminho, um percurso de um dia. Então vamos lá. Verso 14, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles iam conversando sobre o que, irmãos? Sobre todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, eles conversavam e faziam o quê? Conversavam e... Isso, precisa ficar bem claro isso em você. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quem ia com eles, igreja? Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Os olhos dele estavam impedidos de conhecer João Lucas. Eita! Então, verso 17, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam. Eles fizeram o quê? Eles fizeram o quê, igreja? Pararam, entristecidos. E eu quero que você continue aí com a sua Bíblia aberta. Eu quero que você comece a sentir o que Deus já está falando no seu coração. Porque o que tem acontecido na nossa vida, na nossa caminhada, porventura não é as tristezas do caminho, as aflições, palavras malignas e malditas que impedem de que eu e você prossigamos a caminhada ou permanecemos no lugar pela qual nós nunca deveríamos sair. Porque a palavra do Senhor Jesus era: ficar em Jerusalém, ficar lá aguardando. Ele preveu tudo, ele disse tudo que iria acontecer. Mas esses dois discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para sua aldeia em Emaús. E agora, nesse percurso, nessa caminhada, o texto narra que o próprio Senhor Jesus aparece e começa a caminhar com eles. E aqui já me chama a atenção desse texto, que quando Jesus começa a caminhar, a narrativa do texto, segundo Lucas, o evangelista, é bem claro
dizendo que os seus olhos foram como impedidos de reconhecer o Cristo, reconhecer o Mestre. E às vezes não é isso que acontece na nossa caminhada aqui nesse tempo presente. Entra ano, sai ano, entra culto, sai culto, entra ceia e sai ceia, e a gente parece que não estamos reconhecendo que Jesus está no nosso lado, que nós estamos caminhando com Jesus e Ele está conosco, e a sua palavra é fiel e verdadeira, porque Ele diz que estarei convosco todos os dias até, quem sabe, até a consumação dos séculos. Então Ele disse, a palavra do Senhor. Mas aí nesse caminho de entristecidos do lugar onde estavam por conta dos 3 dias, irmãos, era só 3 dias, era só esperar. Mas no terceiro dia eles começam a caminhar. E eles pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, responde a Jesus dizendo, és o único, verso 18, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Aí Jesus pergunta, verso 19, e ele lhes perguntou, quais? Jesus é lindo. E Jesus começa a aplicar aqui na vida desses 2 discípulos, o que nós fazemos todas as terças, todas as quintas, às sextas-feiras, todos os cultos, em cada reunião, nós fazemos isso aqui. Jesus aplicou a cura da alma. Porque quando Jesus pergunta, o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Porque quando Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles, e começa a perguntar, por que vocês estão caminhando entristecido, preocupado? Por que vocês estão aí andando chutando pedra? Sabe aquela pessoa entristecida chutando pedra? Não era para ser assim. Ele morreu. E agora? E a minha vida? E o ministério? Estou fraco. Jesus aparece e pergunta, por que vocês estão assim? Como o Espírito do Senhor está perguntando a você, por que você está assim nessa caminhada? Porque você está deixando que a tristeza e as ocupações da vida estão roubando a sua fé e a graça em você. Porque você está permitindo que coisas alheias impeçam você de enxergar o Cristo ao seu lado. E a poderosa mão dele. Jesus começa a aplicar a cura da alma na vida desses 2 discípulos. Perguntando, então me conta o que está acontecendo. E a cura da alma, para quem não sabe, é isso. É colocar para fora aquilo que está agoniando seu coração. Porque a cura da alma nada mais é do que o terceiro nível de libertação. Porque o primeiro, todos nós sabemos. Qual é o primeiro nível de libertação? Quem vem a cura da alma aqui sabe. Qual é o primeiro nível de libertação? Quem arrisca aí dizer? Cadê? Qual é o primeiro nível de libertação? Ah, peraí, eu vou até você, que tu foi o corajoso. O Wesley, você pode aplaudir pela vida dele? Qual é o primeiro nível de libertação? O Wesley, homem de Deus. Eu acredito que seja aceitar Jesus. Certa resposta. Quando a gente levanta a mão para Jesus, esse é o primeiro nível de libertação. Aquele jugo pesado do mundo, aquele fardo pesado que não é seu, aquilo como a capa de Bartimeu, cai, aí já pode levantar. Mas ainda não está 100%, né? Bartimeu deixou a capa, mas ainda estava cego, mas procurou o mestre, né? Porque pelo som da voz. Aí tem o segundo passo da libertação. Cadê os irmãos da cura da alma? Qual é o segundo passo da libertação? Cadê? Quem arrisca aí? Tá com medo, né, irmãos? Tá. Segundo passo da libertação é quando você vem nas reuniões de quarta-feira, que é dia de libertação. Quando é para expurgar aqueles vícios das coisas passadas que você viveu. Ah, lá no mundo eu era um beberrão. Ah, eu vadiava o tempo todo. Eu fazia coisas erradas. Eu pecava. Eu me prostituía. Então você vem para as quartas-feiras de libertação, para a campanha de libertação. Em muitas igrejas são nos círculos de oração. E você vive aquele momento de libertação das práticas antigas, porque você quer viver o novo. Não é assim? Esse é o segundo nível de libertação.
O primeiro, o segundo, muitas igrejas fazem, agora o terceiro são poucas. A comunhão rara faz. O terceiro nível de libertação, qual é a igreja? O terceiro nível de libertação é identificar os traumas emocionais, coisas que acontecem na alma, no coração, que foi implantado ali, machucou em você, mas está ali escondido, ninguém vai ver, ninguém sabe, só você e o travesseiro nas madrugadas, mas o Senhor Deus sabe. São marcas que ficam, já viu quando um celular cai no chão e fica todo rachadinho? A tela dele fica toda rachadinha, fica tudo quebrado? Assim é o ser humano quando cai na alma, nos seus sentimentos são feridos, o seu interior, a sua alma é ferida, fica aquela marca, fica aquilo implantado, vinculado nele. E assim como o celular não tem conserto? Não tem, irmão? Sim ou não, igreja? Vocês estão vivos, né? Glória a Deus. Dá um glória aí, crente. Eita, aleluia. Assim como no celular fica aquelas marcas de um tombo que se levou, assim também a minha alma é a sua alma, por conta de uma mágoa, por conta de um rancor, por conta de uma falta de perdão. Fica uma cicatriz, mas para um celular não tem jeito. Você troca aqui o touch, a tela, e você tem um celular pois Deus quer fazer de você um homem e uma mulher novo. Se com um aparelho dá para fazer, você imagina nas mãos do Senhor, o olheiro, o que dá para ser feito hoje? O que dá para ser feito hoje no Espírito? O que dá para ser feito hoje na minha vida e na sua vida, pela revelação da palavra? Ei, você está no caminho ou não? Jesus está falando comigo, com alguém aqui, com pessoas nessa noite, dizendo, é hora de voltar ao caminho, é hora de voltar ao curso da vida, que foi proposto a você. Aleluia. Oh, graça salvadora. Aleluia. Aí Jesus começa a fazer cura da alma. Presbítero Fábio e Cris. O que vocês estão sentindo? Põe para fora. Terceiro nível de libertação. Coloca para fora aquilo que machuca o coração. Tem que colocar para fora. Se não colocar para fora, os olhos continuam impedidos. Impedido de quê? De enxergar uma realidade. Quando o coração está ferido, o homem fica cabisbaixo, porque o olhar está pesado. Quando em nossas emoções nós não conseguimos ver Jesus ao nosso lado, nem reconhecer, a nossa vida é pesada, o caminhar é pesado. É um peso para vir à igreja, é um peso para orar na R-Hop, é um peso para participar das oficinas de oração, é um peso para permanecer dentro de um ministério, ser leal, ser fiel, cumprir os compromissos. É porque a alma está angustiada, tem alguma coisa que ainda não aconteceu. Você já viu algum crente, obreiro da casa do Senhor, que trabalha incansavelmente, mas num determinado momento, uma tristeza veio, uma frieza espiritual, ou de repente até uma palavra pastoral feriu o coração dele, aí ele era do mundo, veio, aceitou Jesus, viveu na casa do Senhor, trabalhou, mas aí foi ferido, vai para o mundo de novo, e volta a fazer tudo o que fazia. Por quê? Porque aquelas alianças não foram vencidas nessa área espiritual, não foram confessadas, não foram tratadas. Emoções que não são tratadas ficam adormecidas dentro da alma, e o Senhor Jesus quer colocar a mim e a você de volta ao caminho, mas quer curar as nossas emoções. Para estar de volta nesse caminho do entendimento, do aperfeiçoamento, é necessário a gente estar convicto disso, de que Jesus está ao nosso lado, Ele está junto conosco nesse caminho, porque essa é a palavra fiel e verdadeira, estou convosco. A igreja foi embora, gente, estava tão bom com a igreja aqui. A palavra diz o quê? Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas aí, Natan e Aline, está deixando a barbinha crescer, filho, está bonito, hein? Olha aí, discípulo do Caio. A gente
quando não colocamos para fora aquilo que foi ferido no coração, aquilo que foi marcado por conta de uma palavra, de um tombo, quando a gente não faz isso, que Jesus está provocando esses dois discípulos, eram discípulos de Jesus, mas estavam tão feridos em suas emoções, que começaram uma caminhada de volta, quando não deveriam voltar. Não era para ir para Emaús, era para ter ficado em Jerusalém. Então, por não ter discernido o tempo, e não ter obedecido uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, e aí Jesus fala assim, eu vou pessoalmente resolver esse negócio. Ele é lindo, Ele é lindo. No terceiro dia Ele vem resolver o negócio. Ele está fazendo isso comigo e com você. Hoje o Espírito do Senhor te trouxe aqui para resolver algo no teu interior, algo em seu coração que precisa ser resolvido hoje. Portanto, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aleluia, aleluia. Jesus perguntou, quais são? Explicaram eles o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Espera aí, olha só, eles estão pregando Jesus para Jesus. Você viu isso aqui que a gente acabou de ler? Os dois discípulos estão pregando Jesus para Jesus. Às vezes a gente se pega pregando para nós mesmos, mas não executa o que a gente não está acreditando. Ah, eu sou de Deus, eu sou um cristão. Ah, não, eu sou um obreiro da casa do Senhor. Mas aí o vento sopra, aí tu enverga. O problema não é só envergar, o problema é que tu cai também. Porque se tu ficasse igual a palmeira que vai lá embaixo e volta, tá tudo certo. Mas o problema é que tu cai e permanece caído. Mas Deus quer te levantar hoje no Espírito, quer te colocar de volta no caminho que você nunca deveria ter saído, num caminho de entendimento, num caminho de decisão, num caminho de retidão a Ele. O que era varão, profeta, poderoso, de obras e palavras diante de Deus e dos homens. Aí eles começam entristecidos. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Os próprios discípulos de Jesus estão pregando Jesus para Jesus. Já falei isso aqui. Eles reconhecem Jesus como profeta, varão perfeito, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo, integridade. E muitas pessoas hoje aqui reconhecem a palavra, conhecem Jesus como o seu único, suficiente Salvador, sabe de todas essas coisas, mas ainda não está no caminho. Sabe que Jesus Cristo salva, cura, liberta, está na igreja, caminha com a gente, faz parte do ministério, mas ainda está fora do caminho. Oh Espírito Santo de Deus, que os nossos olhos se abram hoje. E por que fora do caminho? Porque a tristeza tomou o teu coração, as incertezas, a insegurança, palavras malignas e malditas, aflições do tempo presente mexeram no seu emocional, ao ponto de paralisar a tua caminhada, paralisar a tua fé. Aleluia. Mas hoje, o Galileu, o Jesus, o Nazareno, o varão perfeito, profeta, o que caminha sobre as águas, que garantiu a vida eterna, ele hoje está aqui.
A sua presença é real nesse lugar. E Ele quer nos mostrar esse caminho de volta, através de um toque em seus sentimentos, em sua emoção, no seu coração, no seu psique, para que você entenda, Ele está agindo em você. Ora, esperávamos que Ele fosse aquele que havia de remir a todo Israel, mas depois de tudo isso, depois de toda a maldade que as nossas autoridades fizeram ao Jesus, depois de todas as coisas que os homens fizeram, os sacerdotes, entregaram a Ele a morte, foi isso que aconteceu, eles falaram para Jesus. Aí eles começam falando ainda no verso 22 em diante, eles começam a falar, até algumas mulheres também, foram lá para checar o túmulo de Jesus, e algumas delas até falaram que está vazio. Olha só esses dois discípulos, a conversa deles. E aí os outros discípulos, os irmãos que caminham com a gente, foram lá ver e realmente estava vazio mesmo. Ah, meu Deus. Alguns disseram que tiveram uma visão de anjos afirmando que Ele vive. Você está entendendo que tipo de crente eu estou falando aqui? Crente que sabe de todo o prodígio do Senhor, que numa reunião de oração Jesus cura, salva, liberta. Homens e mulheres que receberam o chamado do Senhor, mas o que aconteceu? Estão tristes no caminho, estão feridos em suas emoções no caminho. É homem de Deus, não deixa de ser homem de Deus, é discípulo do Senhor. Sim, é discípulo do Senhor, concordo contigo, mas está chutando pedra no caminho. Ó dia, ó céus, ó azar. Já tem 2 anos que eu oro pelo meu filho, ele não se converte. Já tem 20 anos que eu oro pelo meu marido, ele não vem. Já tem tanto tempo que eu oro para que um irmão meu venha para o caminho do Senhor, ele ainda não veio. Oh dia. E Jesus está do teu lado, esperando você fazer a coisa certa, que é colocar para fora com quem vai te dar a resposta. Em vez de ficar se lastimando para a vida, falar a Jesus, falar ao Senhor, trazer ao altar aquilo que está causando agonia no seu coração, aquilo que está perturbando a sua mente, aquilo que está aprisionando o seu coração, sufocando os seus sentimentos, ao ponto de fazer com que você não reconheça que Jesus está ao seu lado. Ele está caminhando com você, Ele tem suprido as suas necessidades, mas as aflições, o olhar para o mundo, olhar para a política, olhar tudo o que está acontecendo, nos tira do caminho e do propósito. Mas Jesus hoje está aqui. E está te chamando para viver respostas com eles. Está te chamando para que você entenda quem Ele é em você. Então Jesus toma a palavra e diz: ó nércios e tardos de coração. É para crer em tudo que os profetas já disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que era a seu respeito, e falava isso sobre toda a Escritura. Jesus começou a falar de tudo que já havia dito lá atrás, mas por conta da amargura, por conta da tristeza, por conta da preocupação, por conta dessas coisas, eles esqueceram da palavra profética, da palavra do Senhor, que Ele ressuscitaria no 3º dia, e colocaria poder sobre a sua igreja, para caminhar agora e desfazer as obras do diabo. Mas esses homens não conseguem entender. Jesus começa a exortar: não convia que isso acontecesse, não estava escrito, vocês não leram, o que aconteceu que vocês não estão reconhecendo mais o que vocês estudaram.
não estamos entendendo mais nessa geração. Quanto tempo nós estamos pregando que Jesus Cristo vai voltar e isso é mentira? O que está acontecendo com a igreja, o que está acontecendo com nós, homens e mulheres de Deus, que num domingo como esse, em que vamos fazer o memorial da morte do Senhor, parece que a nossa consciência não está plena, que Ele já ressuscitou, está pronto para voltar, para nos arrebatar, para viver com Ele na eternidade. Nos céus já está tudo pronto. O que falta? A noiva está pronta. Está faltando os adereços desse casamento. Então vai haver o casamento da igreja com Cristo, a noiva com o noivo. Mas os adereços ainda está faltando. O que é? Talvez é o véu, talvez é o sapato, talvez são os botões do vestido dessa noiva. Precisa estar adornada, preparada, sem mácula, nem rugas, para viver esse momento tão esperado do casamento. Eu me lembro de alguns casamentos que nós já fizemos, que a gente até diminuiu o sermão, porque a gente fala tanta coisa, mas os noivos estão pegando nada, eles querem depois a lua de mel. Estão com a pressa para acabar o negócio. Eu pergunto, vocês lembram do sermão? Lembro, pastor. Então, o que eu falei? Então, pastor, eu estava nervoso nesse dia. É assim, tu não vai fazer isso comigo não, João. Tu vai lembrar de tudo que eu ministrar lá, hein, João? Estou brincando, João. Por quê, irmãos? É necessário a gente se atentar às palavras do mestre, aquilo que ele falou em nosso coração. Jesus está falando a esses discípulos, não estava escrito, não foi falado tudo que ele ia padecer, tudo que ele ia passar, tudo que ele ia sofrer, não foi dito isso. Não foi dito também que no terceiro dia ele ressuscitaria? Por que você está triste se o Salvador vive? Por que vocês estão tristes? Já foi comprovado, até as pessoas que andam com você dizem, Jesus fez milagre, Jesus está fazendo milagre, Jesus está vivo, Jesus tocou, Jesus continua tocando, Jesus continua ressuscitando. Mas as nossas reuniões de oração, nossas reuniões de culto, ainda continua fria na fé. O que aconteceu com aquele Jesus que curava o cego, o aleijado? Ele mudou, irmãos? Não. Hoje Ele quer fazer uma cura extraordinária no meu coração e no seu coração. O Espírito do Senhor quer tocar no meu entendimento e no seu, ao quê? A não sairmos do caminho de um propósito, daquilo que Ele está ministrando a mim e a você, como um caminho de retidão. Aleluia. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Aí o texto narra no verso 28 em diante que Jesus estava já se aproximando da aldeia, caminhando com eles, durante todo aquele percurso de Jerusalém até a aldeia de Emaús. Jesus, chegando já à próxima aldeia, fez com que fosse continuar o seu caminho. Aí aqueles dois discípulos, eles começam a constranger Jesus, dizendo assim, não vá não, já é tarde, fica aqui conosco, entre em nossa casa, coma conosco. Eles convidam Jesus para entrar em sua casa. E aqui começa uma parte tão interessante, e que eu gostaria que você tivesse muita atenção. Eles fizeram aquilo que uma canção antiga, acho que só os Bleia vai saber. Tem uma canção assim, ó. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Lembra, João? Como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aqueles homens, primeiro, irmãos, para convidar uma pessoa que estava vendo pela primeira vez para entrar na casa, é porque o caminho já deu para saber que a pessoa era de bem.
Então, naquele caminho que eles estavam percorrendo, falando das Escrituras, Cristo exortando a eles na palavra, colocando a sua alma curada, pedindo para que eles colocassem para fora tudo que estava dentro deles. Quando Jesus agora entra na casa, é isso que Ele quer fazer comigo e com alguém aqui hoje. Mas o que é preciso para a transformação acontecer, igreja, é que eu e você façamos com o que com o Salvador? Entra na minha casa. Entra em meu coração, faz morada aqui. Existem lugares em mim ainda que está faltando a habitação do Senhor. Existem lugares no meu coração que precisa da tua luz. Será que tem alguém pegando isso aqui? Para viver mudança, para voltar ao caminho, tem que abrir a porta da casa primeiro. A porta das emoções. Abra a porta do seu coração, convide Jesus para entrar e fazer morada nesse lugar em você. Esses dois homens viveram aquele momento de afinidade com Cristo no caminho, mas não sabiam que era o Cristo ainda. E convida para entrar à sua casa, dizendo ele: já se faz tarde, é perigoso o caminho. Agora entra, fica conosco, amanhã você continua seu percurso. Mas fique aqui. E então Jesus entra, senta à mesa com ele e começa a preparar tudo. Quando Jesus pega o pão, quando Jesus dá graça, e quando Ele leva o pão à altura dos olhos, quando Jesus parte o pão, e é isso que eu quero que você entenda. Não se trata só de chamar Jesus para entrar na casa, mas deixa Ele sentar na mesa. Mesa é lugar de decisão, mesa é lugar de propósito. Jesus tem que participar mais da sua mesa na sua casa. Jesus tem que participar mais das suas decisões. Jesus tem que participar mais de coisas internas em você. Então pare de agir com as suas emoções precipitadamente, porque isso está te levando a uma ruína, a uma morte prematura. Mas em nome de Jesus, deixe Ele sentar na mesa do seu coração. Jesus, quando pega o pão e traz à altura dos olhos, a narrativa do texto não fala isso, mas eu estou conjecturando. Porque como é que se dá graça sentado? Eu já estou sentado, então eu preciso pegar o pão e o partir. Está entendendo? Ele pega o pão, dá graças e parte. Os olhos se abrem. É na comunhão do partir do pão com Cristo que os olhos vão se abrir. Aí você vai entender as necessidades. Peraí, era um mestre. Ele estava o tempo todo comigo no caminho. Por isso que o meu coração ardia. É por isso que cada culto entra culto. Quando a reunião, o louvor toca na sua casa. É o vizinho cantando. É um carro de som que canta uma música evangélica. Ardeu o coração. Aí eu tenho que ir na igreja hoje. É Jesus te chamando no caminho. Jesus está te chamando no caminho. Volta, filho meu, volta. Aí aqueles dois discípulos, Jesus, o texto diz que Jesus some, desaparece imediatamente, partiu o pão, deu graça, sumiu. Eles entenderam, era Cristo, era o Senhor. O texto narra que aqueles dois discípulos, no mesmo instante, se levantam na mesa e faz o percurso de volta para Jerusalém. Peraí, mas o caminho não era perigoso? Mas não era tarde? Mas quando você vê Jesus, nunca vai haver perigo em suas emoções, nem na sua vida. Quando você reconhece Jesus em você e tem as suas emoções tratadas, não vai ter caminho escuro, não vai ter terror da noite, espanto noturno, não vai ter seta de dia, nem peste que anda na escuridão, porque Ele já deu ordem aos anjos ao seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Ele te sustentará com as suas mãos, para que você não tropece com teu pé em pedra. Aí eu pergunto, o que está faltando com a igreja? Crer na palavra. E o que está faltando com a gente para viver isso? É acreditar nessa palavra, é estar no caminho e permanecer nele. O que está acontecendo que a gente não está vendo mais isso? Falta de fé.
E por que essas coisas acontecem? Porque a gente está chutando pedra no caminho. Porque a gente está dando mais ibope para as notícias ruins do que as coisas boas que já foram plantadas no nosso coração. Se eu parar para perguntar aqui, como é que está a tua vida? Algum vai dizer, ih, pastor, só misericórdia, só Deus sabe como eu cheguei aqui. Mas se eu falar assim, conta uma bênção, um milagre de Deus, espera aí, eu vou puxar aqui. Não lembro agora. Está entendendo a geração de hoje? A gente tem que escrever as bênçãos. A gente tem que anotar, imprimir no coração. Você é um abençoado, você é uma abençoada, você é um filho de Deus. Mas as impressões que o mundo quer fazer em você, as marcas que o mundo quer fazer em você, é para paralisar a sua alma e congestionar o fluxo de bênção, de entendimento sobre a sua vida. Porque enquanto esses discípulos estavam preocupados, o que é preocupados? Estavam preocupados em pensamentos. Ocupou a sua mente com coisas ruins, banais. Aí quando o mestre chega, quando ele se aproxima do seu lado, não dá para ver. Porque a aflição e a dor é tão grande que você não reconhece o bom que está do seu lado. Eu me lembro de um tempo atrás, em que meu filho acho que tinha 4 anos, hoje ele tem 8. Se eu me recordo bem, me lembra aí, amor? Eu estava tão atarefado com as coisas, estava recém-possado como pastor aqui da igreja. Pastor Vando saiu, foi para São Paulo juntamente com o pastor Joel e o Hanna, e deixaram a gente aqui com as apostilas. O pastor Silvio estava comigo nessa empreitada, logo de início. Deixou a gente com as apostilas, muita coisa para se fazer, era um corre daqui, um corre dali, para a gente começar a edificar tudo aquilo que foi deixado como orientação, como caminho, como destino, como apontamento. A gente estava implantando cura da alma, a gente não sabia direito como que era fazer, a gente tem que meter as caras, como é que esse negócio de cura da alma, pastor Vando deu a aula, ensinou tudo aqui, agora com vocês, toma, vai, faz. E nós começamos a trabalhar aquilo, então estava na correria a semana toda na igreja, e em um determinado momento, eu cheguei em casa, tomei um banho, já ia sair, aí meu filho falou assim, papai, brinca comigo. Eu falei, agora não, e corri, eu entrei já falando agora não para ele. Quando eu fui tomar banho, eu saí do banho, ele me pediu outra coisa, eu falei, agora não. Aí eu fui comer alguma coisa na cozinha, eu voltei, ele me falou mais alguma coisa, agora não. E aí minha esposa parou assim, você já parou para reparar que você é o pai do não? E aquilo me chocou. Você está deixando essa impressão sobre o nosso filho. Você é o pai do agora não. Aí eu parei. Eu tinha que vir à igreja. Eu liguei para alguém para fazer o que eu tinha que fazer. E eu fui até o quarto do meu filho. Ele tem um baúzinho de brinquedo. Eu peguei aquele saco com todos os brinquedos. Eu levei para a sala da casa. Eu despejei aquilo tudo. E sentei e gritei, Renan! Vem brincar com o papai. O pai está na casa, filho, vem brincar com o papai. E Deus falou profundamente comigo ali, sentado. Deus quer fazer com suas emoções da mesma forma. Repara o que tem dentro de casa, repara como que está o seu altar. Sai da correria, sai da correria. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra do Senhor. E eu sentado ali, eu comecei a entender que eu estava fazendo a obra de Deus, porque quando eu cuido da minha casa, eu faço a obra de Deus, porque a igreja não começa aqui, a igreja começa lá na minha casa. Então se a minha casa está bem, eu estou bem. Se a minha família estiver bem, a igreja de Cristo vai estar bem. Aleluia.
Isso é estar no caminho, isso é voltar ao caminho, é voltar às origens. Então para de correr desenfreadamente para algo que Satanás está apontando como prioridade para a sua vida, e na verdade é distração. Ele quer te cansar, ele quer te ferir, ele quer roubar a tua energia, ele quer ocupar com você com uma demanda grande de trabalho. Você vai ficar um louco, rico você não fica mais não, mas ele quer ocupar você, porque Deus disse assim: sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É uma palavra do Senhor, é um dito do Senhor. Se você é fiel no pouco, se você honra a Deus no pouco, as bênçãos correrão atrás de você. É uma lei de Deus. Pega. Se a gente não entender essas coisas, a gente vai ficar vendido aí, irmãos. É um corre, corre para onde? Para quê? Para onde é que tu vai? E tu está sendo massa de manobra. O mundo está ditando as regras e tu está fazendo. Porque a novidade agora é essa, aí tu vai e faz. Agora implantou isso, aí tu vai e faz. A gente já entendeu. A gente já entendeu o que o mundo quer fazer com a igreja. A gente já entendeu, igreja. Agora está na hora da igreja se posicionar para que o mundo entenda o que a igreja pode fazer com ele. Porque pelo nosso posicionamento, é através da palavra que sai da tua boca, homem de Deus, mulher de Deus, é que vai ser transformado o ambiente que você vive. Mas aí sem convicção, sem ter palavra dentro do coração, sem fé, como é que vai restaurar e mudar alguma coisa? Você está fora do caminho, você não anda com o mestre. E se anda com o mestre, não está discernindo que é ele. Então é hora de discernir quem você é no Senhor. Você é um filho de Deus, então se comporte como tal. E aí foi falado hoje aqui, na oração, através da Cris. Eu anotei isso aqui. Na passagem dos filhos pródigos. Cadê a Cris? Vai dar um tchau para mim, Cris. Onde é que você está? Está ali, mulher de Deus. Glória a Deus pela tua vida. Eu peguei a rema quando saiu. Eu peguei. Ela estava orando. Na passagem dos filhos pródigos, 2 filhos, o mais novo e o mais velho. O mais novo pede a sua herança com o pai vivo. Já quebrou um protocolo. Não se pede herança com o pai vivo. Desobediência, mau caratismo, esqueci a palavra. Fala para mim, me enrolou a língua. Insubordinação. É isso aí, pronto, é essa palavra. Se eu falar, você vai falar em línguas. Eu vou aprender, irmãos. Depois tu me ensina. 2 filhos. Mais um, o mais novo, pegou o dinheiro e meteu o pé para o mundo. O mais velho estava em casa. Os 2 tinham a mesma coisa, o quê? Estavam dentro da casa perdido no pai. Se você analisar o texto, você analisa lá a parábola dos filhos pródigos. O mais novo pega a sua herança, sai no mundo, na linguagem nordestina, desembestado, e sai pelo mundo afora, gasta tudo que tem, e quando ele está sem nada, trabalhando para homens que criavam porcos, ele se depara com a lavagem, com a comida dos porcos, as bolotas que os porcos comiam. Ele teve fome, ele falou assim: nossa, estou com vontade de comer a comida do porco. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Estou doido. Aí ele lembrou da casa do pai. Eu não deveria ter saído de lá. Já sei, vou me arrepender e vou fazer um discurso, vou ensaiar aqui e falar para o meu pai: pai, me arrependi, não sou digno. Ele ensaiou o discursozinho, foi no meio do caminho, o pai já estava esperando ele. Você conhece a história? Aí quando ele chega, o pai coloca tudo, dá tudo de volta a ele. Coloca ele de volta dentro da casa, coloca ele de volta no seio da família, restaura tudo para ele, dá um anel, dá calçado, dá roupa nova. Ele estava todo sujo, moribundo. O pai dá tudo para ele, faz uma festa, manda. O pai é rico. O pai é rico, não é a igreja. O pai é rico. O pai é rico e começa a fazer aquela festa, um banquete para ele. Aí o irmão mais velho, o que o irmão mais velho faz? Estava fora, quando chega a ver aquela festa toda, luzes, e a festa lá bombando, matou-se o novilho para o filho mais novo. Aí ele chega para os criados:
O filho mais velho: o que está acontecendo em casa hoje? Eu saí para dar uma volta aí, estou voltando. E o que aconteceu com... Não, é teu irmão mais novo, ele voltou. Ué? Ele voltou, aquele doido? Ah, ele voltou. Ah, agora ele reconheceu que tem pai? Fica triste, não quer entrar na festa. Olha como a gente fica perdido. Olha o comportamento desses dois filhos, se não parece com a gente. Olha o comportamento desse filho, se não parece com a nossa ingratidão e insubmissão ao Evangelho e à vontade do Senhor. A gente às vezes quer tomar das coisas precipitadamente e dar uma volta no mundo. E quando alguém está sendo reparado como irmão no altar do Senhor, por mim, ô pastor Miquel, fica mais um ano aí na prova. Deixa ele orar no milho, para ver se está convertido mesmo. Não se alegra com a volta do irmão machucado, com o irmão que estava ferido. A gente não se alegra, e a gente precisa se alegrar. Isso aqui, irmão, perdido no caminho, perdido em nossas emoções. O que o Espírito Santo está ministrando no meu coração e no seu coração? Nós precisamos alimentar a nossa mente com coisas boas. O filho mais velho nem sabia dos seus direitos como filho mais velho. Aí começa a falar com o pai: poxa pai, esse irmão rebelde meu aí, esse teu filho, ele nem falou que era irmão dele, esse teu filho fez e aprontou, e agora você mata boi para ele. Você nunca matou um boi para mim e para os meus amigos. O pai: meu filho, mas tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, você é o mais velho, você é meu primogênito. Eu vejo a mesma coisa acontecendo nesse tempo presente. Nós encontramos essa mesma maturidade em homens e mulheres de Deus no tempo presente. Qual é? Você é filho de Deus, primogênito no Espírito do Senhor. Deus começou a implantar uma boa causa em você. Você foi chamado primeiro para viver o Evangelho. É o primogênito nas regiões celestiais. E não conhece dos seus direitos em Deus, não conhece dos seus direitos no Senhor. O que está vendo contigo, crente? O que está acontecendo com a gente? Vamos se achar nesse caminho? Vamos deixar as preocupações de lado? Vamos deixar as coisas que ficaram para trás? Vamos deixar as aflições que tanto assolaram o nosso coração, perturbou a nossa mente? Vamos deixar essas coisas de lado e vamos viver o novo do Senhor? Pouca gente falou aleluia. Porque para viver o novo tem que se deixar o velho, as velhas coisas se passarem. Para você viver o novo tem que deixar algumas coisas. Jesus, quando nos chama para viver o novo com Ele, é como subir a montanha. Tem como subir montanha com bagagem, irmãos? Eu vejo os camaradas subindo aqui no morro do 7 de abril para pular de parapente, é a mochila grandona, né? Ali eles precisam levar, senão não tem voo, porque eles são 2 paraquedas. É um de emergência e o que ele vai sobrevoar, é o parapente. Então ele precisa levar aquilo é necessário. Mas tem gente subindo em lugares em Deus com bagagem que nem é sua, com coisas que nem lhe cabe. Não é para um voo espiritual, mas quer arrastar o passado. Eu não perdoo minha mãe, eu não perdoo meu pai, aquele fulaninho vai morrer na unha. Eu vou ficar, não sai daqui, vou atazanar o juízo dele. Que crente é você? Que pessoa de bem vai ser você desse jeito? Volta para o caminho do entendimento, volta para o caminho do Senhor. Não deixe que as coisas venham sufocar o teu olhar. Você precisa ver Jesus na sua caminhada. Você precisa reconhecer o Mestre te chamando para viver uma vida saudável, feliz, sem peso. Andar com Jesus não vai ter peso na caminhada, porque Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e meu fardo é leve. Encontre prazer nessa caminhada com o Senhor. Aleluia. Aí, o que acontece
Aqueles dois discípulos, voltando lá para Emaús, os dois discípulos estão falando, eles voltam naquele momento que os olhos são abertos, eles voltam lá para Jerusalém, e quando eles acham lá os apóstolos, os outros discípulos começam a conversar de tudo que estava acontecendo. Aí quem aparece de novo? Quem entrou sem bater a porta agora, e aparece no meio deles, eles estavam tudo trancados com medo, aí ele aparece no meio dele e diz: paz seja convosco. Tinha mais gente que podia dar glória. Você ainda não pegou o feeling que fala? O feeling da mensagem. Jesus aparece no meio. Os discípulos estavam reunindo numa casa, num lugar, porque estavam com medo dos demais judeus, por conta da mensagem que estava sendo pregada. Mas Jesus entra, depois de ter tratado de dois discípulos que estavam perdidos em suas emoções. Ele entra naquela casa e aparece no meio dizendo assim: paz seja convosco. Sabe o que eu pego aqui com essa parte? Jesus quer colocar paz em teu coração. Você precisa ter paz em Deus. Tem pessoas que não estão tendo paz emocional e espiritual. E para não ter paz, é muito simples. É só você dar ouvido a tudo que está acontecendo à sua volta. Só você parar de frente a uma TV, vai ver os jornais, os telejornais aí, pronto, já acabou a paz. É só você andar aqui pela via principal, reparando tudo que está acontecendo, você vai ficar sem paz. É só você se incomodar com a vida do seu irmão, porque não faz igual a você, porque você queria que ele fosse igual a você, mas ninguém é igual ao outro, infelizmente, você tem que se acostumar com isso, e aí você não vai ter paz, e essas coisas tiram a sua paz. E Jesus está nos ensinando a ter paz. Ele está falando, ele chegou, tratou das emoções daqueles dois discípulos e falou assim: agora os demais que estavam com medo, paz sejam convosco. E agora ele precisava tirar o quê? O medo do coração dos demais. Todos estavam naquele lugar e ele precisava tirar o medo que estava no coração dos demais. Por quê? Porque ele tinha uma incumbência sobre a vida de todos os discípulos, que se refere agora a mim e a você, igreja. Qual é? Ele tinha uma palavra de direcionamento. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, Jesus, depois que foi morto, passou pelo seu martírio, para aquele momento, no terceiro dia ele ressuscitou, ele aparece no caminho para Emaús, salvando mais dois discípulos que estavam perdidos em suas emoções. Eles voltam para Jerusalém. Agora Jesus faz a primeira aparição de fato, mostrando que era ele mostrou que era ele, é o Messias, o Cristo. Ele se revela, a primeira revelação dele aos seus discípulos, ele vem com a primeira palavra é: paz seja convosco. Podia ser qualquer outra, mas eu estou paralisado nessa palavra. Ele disse paz. Eu me lembro de um texto que fala em João, ele fala assim: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas eu vos dou uma paz diferente. A paz que Jesus dá sobrecede os nossos pensamentos. É diferente, é uma paz interior que vai refletir na sua vida exterior. Tem pessoas que estão sofrendo em suas emoções porque não está tendo paz, e ele está falando: eu tenho paz para você hoje. Eu tenho paz. Chega de aflição, chega de tumulto na sua mente. Eu tenho paz. Louvado seja o nome do Senhor. Paz seja convosco. No verso 44 diante, Jesus começa a explicar as escrituras para os seus discípulos. E ele começa a falar da lei de Moisés e tudo que estava escrito em Salmos também. No verso 45 diz o texto: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras.
e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Quem ele está falando que era testemunha? Seus discípulos. E aí ele fala a missão dos seus discípulos: agora, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Ele começa a empoderar os seus discípulos. Ele começa a liberar poder sobre os seus discípulos. Um poder sobrenatural. Ele deu poder aos seus discípulos, deu poder à igreja, porque hoje nós somos discípulos de Jesus, filhos de Jesus por adoção. Ele nos chamou como filhos. Agora a salvação não é só mais para os judeus. Agora a salvação também é para nós, povo gentílico. Porque nós ouvimos essa palavra e acreditamos, e deixamos ela pousar em nosso coração, e ela nos levou ao entendimento. Aí Jesus veio pregando. Qual foi a pregação de Jesus antes de viver esses momentos? A pregação dele era mostrando o que? É chegado o reino de Deus. Aí você lembra do que os discípulos falaram? Os dois discípulos no caminho de Emaús? Quando eles começaram a falar do que os profetas, o que as autoridades fizeram com Jesus, o profeta, o Nazareno, eles começaram a falar da maldade que fizeram. E é isso que acontece com o governo humano. É isso que acontece com o reino dos homens. Mas Jesus, o seu reino é de paz, é de justiça, é de amor, é de alegria. O reino de Cristo é diferente. As pregações dele é assim: é chegado um novo tempo, é chegado o reino de Deus. Abra comigo Romanos, capítulo 14 e o 17. Romanos 14, 17. Que bênção, meus queridos, vê-los aqui. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que está faltando? O que está acontecendo? Está faltando a gente viver isso. O que nós queremos com essa mensagem é que você pare de ficar lutando com coisas que não é para lutar, só está causando distrações em você, e você não está olhando para a realidade. Seja feliz com aquilo que o Senhor já te abençoou. Seja feliz com aquilo que Deus já te deu em suas mãos. Olhe para a sua caminhada, as coisas que você conquistou, e seja grato. Para de manifestar ingratidão, porque o fulano ou beltrano está sendo mais bem sucedido do que você. Ué, você sabe o que ele estudou, o que ele fez para galgar alguns lugares? Você come na mesa dele todos os dias para saber o fruto desse trabalho, se é digno ou indigno? Então não julgue as pessoas pela capa, pela aparência, não faça isso, mas viva você a sua vida com gratidão. Seja grato ao Senhor pelo seu sustento, pela forma que Deus tem caminhado você nessa vida. E comece a viver com gratidão, que as coisas ruins vão desprender de você, e você vai viver um novo de Deus em sua vida. Você vai conseguir olhar e ver Jesus ao seu lado, te orientando, te sustentando por intermédio da sua palavra. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Porque para isso os homens lutam e brigam por poder, comida e bebida. Quem manda mais? A minha comida é melhor. Nós estamos lutando hoje por uma eternidade. Nós falamos de um reino que João viu esse reino. Está lá em Apocalipse, ele viu esse reino. João, o apóstolo querido do Senhor, teve a visão do reino dos céus.
E o ouro que a gente briga aqui para comprar aí, ó, para botar uma aliancinha no dedo de ouro. O ouro que a gente briga, sai no tapa por uma pepita de ouro. A Bíblia fala que as ruas, a Bíblia fala que as ruas da Canaã celestial, a cidade santa preparada para mim e para você, as ruas são de ouro. Então o que o homem briga aqui para conquistar lá no céu, você vai pisar em cima. Você consegue imaginar a grandiosidade do que é o reino de Deus disponível para mim, para você? Está aqui na palavra. Aonde nós pecamos então? Pergunte-me, aonde nós pecamos? É quando nós não acreditamos que nós somos dignos de viver essas heranças, de usufruir dessa herança de Deus. Porque a opressão do tempo presente, a opressão das entidades malignas sufoca a vida dele, a mente dele, enche de problema a vida dele. Ele não vai conseguir olhar para o céu, ele não vai conseguir olhar para as bondades que estão à sua volta. Ele vai começar a se lastimar, vai começar a maldizer a sua vida até o dia que ele nasceu. Esse é o plano para distrair você, ocupar você, para você não viver o melhor de Deus. Mas sabe o que eu tenho para dizer para você? Paz seja convosco. Tenha paz em Deus. Como é que eu vou criar isso dentro de mim? Quando eu começar a me desprender desses sentimentos de preocupação, discussões, tristeza, raiva, mágoa, avareza. Quando eu começar a me desprender de sentimentos que me paralisam, porque são coisas emocionais que não é fruto do Espírito, começa a me fazer olhar mais para a terra. Se sentimentos, coisas que você está sentindo hoje, que te faz olhar só nesse plano natural, ei, larga isso que não pertence a você. Comece a buscar coisas eternas. O nível que Deus separou para mim e para você está aqui, ó, é em cima. Deus não te fez para andar de cabisbaixo, Deus te fez para olhar para cima. Davi, num momento de aflição, ele disse assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Aí ele para e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não está no monte, não está no plano, está no céu. O meu socorro e o teu socorro vem de Deus, o provedor. Eu quero convidar o ministério de louvor para subir o altar. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Cadê a tua alegria? Cadê o teu sorriso? É tão bonito ver um homem e uma mulher sorrindo. É tão bonito você cumprimentar alguém e falar que a graça e a paz esteja com você, e outro, amém, graça e paz, um sorriso no rosto. O sorriso formoseia o rosto. E quando você está preocupado, você cria um montão de rugas, você está envelhecendo, você está se destruindo, amargurado, com tantas coisas do cotidiano, tanta preocupação. Pare de se preocupar em coisas alheias. Cadê a alegria? A alegria de ser um salvo, a alegria de ser separado por Deus, a alegria de saber que você pode sentar na mesa e cear e comer com Ele, a alegria de saber que Ele levou sobre si as nossas tentações, as nossas provações. Jesus levou todo o castigo na cruz do Calvário. Não é preciso ninguém pagar penitência hoje, não. Você precisa só ter entendimento que Ele perdoa os seus pecados. Antigamente a gente precisava confessar, tinha que levar alguma coisa para pagar, né? Você tinha que pagar, fazer um sacrifício para pagar pelo seu pecado. A Bíblia nos ensina que Jesus foi o único sacrifício, e Ele pagou pelo pecado do mundo inteiro. Então, se você acredita em Jesus como seu único e suficiente Salvador, seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados.
É disso que eu estou falando, convicção, glória a Deus, claro que estão, porque o meu pecado está perdoado, por quê? Porque Jesus fez um sacrifício na cruz por mim, Ele pagou o preço que eu não podia pagar, preço de sangue, e o sangue dele é poderoso e fala até hoje, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então deixa as acusações e as aflições de lado. Cadê a tua alegria? Cadê a tua satisfação? Cadê o gozo da salvação? Não perca a sua identidade no que você é em Deus, a quem você é no Senhor. Levante essa cabeça. Sai desse lugar de solidão, de prisão emocional. É hora de deixar tudo que tem paralisado você, tudo que tem desconstruído você na área emocional. É hora de você fazer a sua autolibertação agora. É hora de você começar a fazer como esses 2 discípulos, conforme eu preguei no caminho de Emaús, começaram a colocar para fora aquilo que estava impresso em seu coração, como angústia, agonia, tristeza. Ei, tira a tristeza. Por que você está triste, irmão? Por que você está triste, minha irmã? Por que tristeza? Vai passar, calma. Essa dor vai passar, você pode superar. Você pode passar pela provação. Pode, você tem estrutura para isso. Uma coisa que a gente precisa olhar para a nossa natureza. Nós somos seres adaptáveis, irmãos. O Senhor nos construiu pleno. Esses dias eu fiquei sabendo que em São Paulo fez 10 graus. O carioca não suporta isso. 10 graus, irmão, você está batendo o queixo, tem camada de gelo em cima do carro. Eu vivi isso no ano passado lá. Você não suporta, é uma dor, travou minha coluna, irmão. Eu gosto do frio. Eu estou lá de camisetinha, crente que estava abafando, tomando café da manhã, aquele ventinho gelado. Quando eu fui levantar, travou tudo. Acabou comigo vendo. 10 graus, irmãos. Mas aí passou um pouquinho, tomei um remedinho, fui fazendo umas caminhadas, fui com o João estava comigo, o Alexandre, a gente foi caminhando, falando da palavra, aí já estava melhorzinho. Quando chegou na hora do culto, eu já estava, somos adaptáveis, a gente tem um poder de se regenerar, a gente vai, só que você não acredita nesse poder, é algo tão simples. Você cortar aqui o dedinho aqui, vai sangrar na hora, se você colar a pelinha uma na outra, segura um pouquinho, levanta a mão para cima, dá um glória a Deus, solta, acabou o sangue, colou. Porque Deus não fez você para morrer, Ele fez você para ser eterno, mas aí por conta do pecado a gente morre. Mas Ele deixou esses sinais no nosso corpo vital, e a gente tem os 4 elementos da natureza dentro de nós: água, fogo. A gente tem tudo isso dentro de nós, irmãos. A gente só não acredita no que nós somos, e nós precisamos ter autoconvicção daquilo que somos no Senhor. Você é pleno no Senhor. Não deixe a dificuldade da vida derrotar você, te jogar na lona. Ei, se levante, fique de pé, mostra para o mundo quem é você. A palavra do Senhor diz que nós somos capazes de transformar o ambiente pela renovação da nossa mente. Uma mente saudável é capaz de fazer um ambiente triste ficar feliz. Eu já falei isso aqui, eu conheci pessoas que não tinham nada, pobre, mas quando chegava para conversar, ele estava sorrindo o tempo todo, era uma alegria, não sabia de onde vinha aquela alegria, tanta pobreza, mas ele estava alegre, satisfeito com tudo que você levava para ele. O vô Belo era assim, né, filha? O vô Belo era assim, satisfeito, passar uma vida de dificuldade, mas quando chegava alguém lá, ele sorria. Só tinha feijão, fazia o feijão. O que tinha, fazia, botava na mesa. Era só um bolinho, botava na mesa. Vamos rir, vamos falar de Jesus. E começava a falar das proezas, as coisas de Jesus. E quem chegava triste era dali alegre. Que saudade do vô Belo. Morou num barraquinho de tauba. Se aquelas taubas falassem. Quanta alegria, quanto prazer, quanta comunhão, quanta paz foi gerada em corações de pessoas. Quantas famílias foram transformadas através da palavra de um homem que falava assim: Deus proverá,
Está difícil hoje? Calma, Deus proverá. Ele era tido como o pai Abraão, vô Belo. Vô Belo era uma benção. Eu conheci quando criança. Ah, igreja, se você olhasse para você e conseguisse entender a grandeza do ser humano que você é, você não ia medir esforço para enfrentar as adversidades. A intenção do nosso adversário é que você não se enxergue, é que você não olhe o seu potencial, está tentando roubar a sua alegria, o seu prazer e a sua satisfação em Cristo Jesus. Porque você é angustiado e amargurado, o que você pode fazer? Que fruto você vai dar? Que fruto você vai dar? Deixa Ele entrar no seu coração. Deixa Ele tratar de suas emoções agora.